Muito boa. Obrigado, Dr. Walter Santos. Próxima pergunta da Adriele Costa. Boa noite a todos. Entrando como turista, aplicando para o asilo, após isso, há possibilidade de aplicar para o EB3 consular? Observação, vi um advogado falando sobre. É uma série de regrinhas essa daí, Paulo. Existe a possibilidade, mas espera aí. Primeira coisa, entrar de turista e aplicar para asilo já é por si só um contrassenso, porque o asilo, a pessoa devia entrar a hora que ela devia aplicar quando chegasse na fronteira. Eu quero asilo, eu estou com medo. Quando a pessoa entra de turista, o oficial pergunta: o que você veio fazer aqui? Passear. Qual o motivo da sua estada, né? Passeio. Quanto tempo você vai ficar? Uma semana, 2 semanas, um mês? Enfim, aí a pessoa entra, depois ela aplica para asilo. Ela aplica para asilo porque ela quer ganhar um benefício migratório. É fraude. Tá claro, Paulo. Essas aplicações de asilo, se não tem mérito, elas são consideradas fraudulentas. Tem um dispositivo legal que diz que no período que você aplica para o asilo, não corre contra o estrangeiro aquele período de presença ilegal no país. Sabe a história de ficar ilegal mais de 6 meses e não poder voltar por 3 anos? Ficar ilegal mais de um ano e não poder voltar por 10 anos? É isso. Ele não é um status legal, ele é um processo. Você está em processo e durante esse processo não contam os dias que você está aqui como se você estivesse ilegal. Desde que o teu asilo tenha mérito e que o estrangeiro não tenha aceito trabalho sem autorização. O que é quase impossível, porque quando a pessoa aplica para o asilo, ela já trabalhou, já juntou dinheiro, já abriu empresa, tem uma série de coisas que ela já fez aqui. Ela não está parada aqui só focada em aplicar para o asilo. Então, muito bem. Vamos admitir o contrário, então, que a pessoa entrou, não trabalhou e aplicou para o asilo, mesmo nessas condições. Se ela não ficou nenhum período de tempo ilegal, em teoria pode correr em paralelo um processo de EB3 e até de ajuste de status lá na frente, se observar dispositivos do regulamento que fala de ajuste de status. Mas é uma situação muito específica de datas e de limite que a pessoa pode ter ficado fora de status. Mas vender a ideia, veja, o advogado falar que é possível, não tem problema, é possível, tá? É verdade, não tem erro nenhum aí. O problema é vender a ideia de forma indiscriminada, que também é o que está acontecendo, onde eles falam para as pessoas: ah, você entrou pelo México? Não tem problema, você pode fazer EB3. Ah, você ficou ilegal? Não tem problema, dá para fazer o EB3. Você aplicou para o asilo, porque tem gente que aplica para o asilo depois de 2 anos, 3 anos, 4, 5. Esses já estavam ilegais, já são inadmissíveis por 10 anos, então não dá. Então, cuidado, porque são duas regras distintas. A primeira é com relação ao asilo que tenha mérito e que foi feito por alguém que não aceitou oferta de trabalho, não corre contra essa pessoa a prazo de ilegalidade. E outra regra é, lá na frente, no eventual EB3, poder ou não ajustar status, dependendo de quanto tempo a pessoa ficou fora de status ou do que ela violou aqui dentro dos Estados Unidos. Tá? Tem que discutir com o teu advogado individualmente. É isso aí. Obrigado, Dr. Walter Santos. Lembrando, pessoal, pega as informações do Dr. Walter Santos. Quando você tiver uma dúvida do seu caso, não do achismo, você fala, poxa vida, eu acho que eu consigo isso ou aquilo, entre em contato com ele, que ele, melhor do que ninguém, vai falar para você sim ou não. Porque tá cheio, não estamos falando desse advogado específico, porque a gente nem sabe quem que é, mas eles falam um monte de verdades, mas não explicam os detalhes de cada verdade, né? Então, claro que pode funcionar muitas coisas, mas pode ser 1 em 1 milhão. Né? Mas... e você quer ver um detalhe, Paulo, que é importante? Isso eu já escrevi também num desses artigos aí de sexta-feira aí que a gente solta. Olha só. No processo de EB3, ele tem 4 etapas. Primeiro, determinação de salário. Ela sai independente do status imigratório, porque nem o nome do estrangeiro aparece aí. Tá. Segunda etapa, Labor Certification. Tá? A certificação laboral também é aprovada independentemente do status imigratório. Você pode ter cruzado a fronteira. Você faz um Labor Certification, ele é aprovado, porque não importa ter status legal. Terceira etapa, petição de imigrante. Petição de imigrante é o empregador dizendo: eu quero contratar o José da Silva, eu tenho um Labor Certification aprovado pelo José da Silva. Ok, você informa se ele está aqui, se ele está fora dos Estados Unidos ou não, e qual que é o status dele. Mas tanto faz, porque estando legal ou ilegal, a petição de imigrante também é aprovada, porque não está em regra, em voga, se o status dele é legal ou não. A petição é aprovada dizendo, ok, pode prosseguir. A última etapa, a quarta etapa, que é o ajuste de status ou o processo consular, é onde importa se o estrangeiro está legal ou não. Porque se ele está legal, ele pode ajustar status. Se ele não está legal, ou se ele
dependendo de algumas exceções, mas em regra, se ele está ilegal, ele não pode ajustar status. E no processo consular é a mesma coisa, se a pessoa violou status aqui e vai tentar receber por lá, ela é negada o visto de imigrante. Então, esse coitado só vai descobrir que ele levou um golpe no último minuto. Quando vai entrar a aplicação de ajuste de status, vai correr, vai receber autorização de trabalho, de viagem, e depois vão negar dizendo que você não tinha status legal, não qualificava para ajuste de status. E no processo consular a mesma coisa, ele vai voltar para o Brasil para a entrevista consular, isso para quem entrou pelo México e que não poderia ajustar status aqui. E na entrevista, apesar de tudo aprovado, etapa 1, 2, 3, na quarta etapa, processo consular, o consulado vai dizer, você ficou ilegal nos Estados Unidos, você é inadmissível, você não pode receber o green card. Então, uma coisa é você aprovar o Labor Certification, a petição de imigrante. Eu estou olhando a órbita do empregador. Empregador, você pode fazer isso. Agora, se o indivíduo é inadmissível, ele não vai receber o green card nunca, ou depois de 10 anos só. O indivíduo pode ter até ficado legal dentro dos Estados Unidos, mas se ele cometer um crime que o torna inadmissível, ele também não vai receber o green card. Então, veja, são situações que têm que ser examinadas com muito cuidado, para não ter problema depois de, no final, descobrir que a pessoa não vai receber. Então, cuidado com essas bravatas aí que soltam dizendo que pode, que não é bem assim, tá? E tem muita gente caindo nessa. É isso aí. Lembrando, pessoal, se pudesse, o Dr. Walter Santos seria o primeiro que gostaria de pegar o teu caso, né? Então, conversa com ele direitinho antes de sair falando ou fazendo besteira.